Boa noite, Oliver Trees. Vamos lá para mais um vídeo. Vídeo de hoje especial. Hoje eu fui em um evento de um projeto que eu estou desenvolvendo, um projeto maneiríssimo, lindo, que envolve muita coisa boa. E dentro desse evento, o Serginho do vôlei, líbero, bicampeão olímpico, foi convidado para palestrar. Ele não se considera palestrante, ele considera que foi lá por uma questão motivacional, ok? Mas ele é um palestrante, né? Aprendeu com muitos conceitos com outro grande palestrante, Bernardinho, tá? Que foi quem o comandou, quem o escalou para a seleção, tá? Cara, a história do cara é magnífica. O Serginho, ele começou tarde, ele era totalmente improvável como atleta de vôlei, tá? Porque ele não tem altura. O cara é quase da minha altura, eu sou quase o tamanho dele. A diferença de tamanho entre nós é muito pequena. Eu tenho foto, tirei foto com ele, vou colocar depois nas mídias e, cara, não dá nem pra ver que ele é maior que eu. Só se reparar muito no detalhe. E, pô, é uma altura que não tem como, não tem condições de você chegar a uma seleção brasileira, uma seleção olímpica com aquela estatura. Isso só foi viável porque definiram uma nova função para o vôlei na época dele, que era a função do líbero, que até então não tinha. E ele desenvolveu competências para poder executar aquilo com muito primor, sacou? Então, pô, depois de ser recusado por 2 clubes de São Paulo e aí ter começado a jogar vôlei profissional, recebendo uma ajuda de custo primeiro, e essa ajuda de custo não dava para ele ir voltar do trabalho para casa todo dia, todos os dias do mês. Então ele começou a dormir dentro do clube que ele treinava, debaixo da arquibancada, sacou? A história do cara, assim, incrível, incrível, como de muitos outros brasileiros. Só que tem um lance na história dele que muito me chamou a atenção, que eu fiquei muito amarradão, que eu vou compartilhar com vocês aqui. E numa dessas, ele conseguiu uma vaga para um clube, e foi bem no clube, ia bem no clube, e esse clube faliu. Então, 2 recusas, né? 2 nãos, olha o não aí, né? O caos, né? O que a gente não gosta, a gente se deparando com as situações que a gente não gosta. Aí quando ele consegue, o time vai à falência. Era pro cara, e ele já com uma idade, já avançando a idade para poder se concretizar como atleta profissional de vôlei, cara, com pouca estatura, tava tudo, o cenário estava muito contra ele, muito contra ele. Nisso, cara, ele teve um filho, o filho mais velho dele, e aí ele teve que arrumar um trampo para poder sustentar aquele filho. Ele começou a vender produto de limpeza, vendia muita cândida, que ele falou, fazia uma promoção maluca lá, as mulheres vinham, compravam todas as cândidas dele lá, ele chegava em casa todo dia sem cândida. E aí numa dessas ele recebeu uma ligação, era um amigo dele, atleta, chamando ele, convidando ele para jogar num clube. E ele já meio descrente da parada, mas ele foi. E fez os testes lá, uma semana de testes, e passou. E começou a jogar. E dali ele foi se desenvolvendo, foi se aprimorando e sempre, cara, apoiado. E aí é que está a questão, é por isso que eu estou gravando o vídeo. Ele se apoiou no processo. Porque como tudo estava tão difícil para ele, o processo, eu me vi no processo dele. Eu desenvolvi um processo, que é o Oliver Tree, em função das dificuldades que eu estava tendo no mercado de trabalho. Eu comecei a ficar tão carente de um bom projeto para trabalhar, para representar, para cair dentro, que eu comecei a tratar os dados com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção.
E devido ao fato de eu começar a tratar isso dessa forma, eu acabei criando um processo. Ele fez, a história dele é parecida com a minha, nesse sentido, né? Obviamente, pô, o cara é... A história do cara é muito mais maneira do que a minha. Temos a mesma idade, inclusive. Ele nasceu no mesmo ano que eu. Eu sou um pouco mais velho que ele. Nasci meses antes dele. E ele, cara, ele se apoiou no lance do processo. Ele começou a desenvolver, a aprimorar o processo que ele vinha passando. E começou a enxergar tudo como processo. E numa dessas, cara, o cara tá lá jogando voleibol, o voleibol dele e tal, já, pô, recebendo um salário, já com a vida prosperando, já num movimento de prosperidade, né? Cara, ele recebe uma ligação e ele foi convocado para a seleção brasileira. O Bernardinho, naquele momento, assumiu a seleção masculina de vôlei, ele que vinha da seleção feminina. Porra, acompanhou o lance, a história do Serginho, a maneira que o Serginho jogava como líbero e, porra, convocou o cara. E o Serginho não acreditou naquilo. Ele não acreditou. Ele chegou na rua dele, pô, tinha festa, a rua toda parada lá para receber ele, uma farra, sacou? E dali nasceu um mito, cara. A história do Serginho no vôlei é um mito, porque o Serginho, ele foi considerado, ele ganhou várias premiações de melhor receptor, melhor toque, melhor defesa, melhor isso, melhor aquilo, melhor... Até que ele ganhou um título de melhor jogador de uma liga internacional de vôlei. Título esse nunca dado, nunca entregue a um líbero. Ele é o primeiro e único da história, só ele tem esse título. O único cara do vôlei masculino que disputou 4 Olimpíadas seguidas. Em 2 ele foi campeão, em 2 ele foi vice-campeão. A história do cara é repleta de prosperidade, de vitória, entendeu? E o que fez ele chegar até onde ele chegou e conquistar o propósito dele foi o fato dele ter se apegado a um processo. Ele criou o próprio processo. E aí, pô, quando rolou o encontro dele com o Bernardinho, aquilo se potencializou, rolou uma sinergia incrível, tanto é que os caras são parceiraços até hoje, são amigos. E aí ele ficou amigo do Bruninho, que é filho do Bernardinho, enfim. Por quê? Porque o Bernardinho também, o grande lance do Bernardinho é que o Bernardinho tem um propósito muito bem definido. Ele é extremamente rigoroso com isso, tá? Ele só mantém atletas na equipe dele que tenham o mesmo casamento de propósito, que tenham harmonia no propósito, todos com o mesmo propósito. Quem tenta se desgarrar daquilo ali, ele tira, tá? Quem demonstra não estar muito ligado naquele propósito, ele saca, ele tira, tá? Mas o grande lance do Bernardinho, cara, é que o Bernardinho é um cara de processo. O Bernardinho cria processos de forma brilhante. E foi assim em todos os lugares que ele passou. Ele criou um processo para palestrar. A palestra do cara é animal, é simplesmente animal. Quem tiver a oportunidade de colocar no YouTube uma palestra motivacional do Bernardinho, é uma coisa assim, é revigorante, sacou? Então é isso, o vídeo de hoje é para compartilhar esse conteúdo que eu adquiri hoje de um cara brilhante, pô, abracei o cara, tirei foto com ele, simpaticíssimo, gente boníssima e com uma história de vida maravilhosa. Por quê? Porque ele se baseou em um processo eficiente. E ele só parou quando ele alcançou o propósito dele. Tá? É isso. Essa é a mensagem de hoje. Beleza, galera? Oliver Tree é um processo. E se eu conseguir ajudar vocês, Oliver Trees, a conduzirem esse processo, a terem isso como um apoio na vida de vocês, como uma fortaleza, cara, eu vou ficar muito feliz e eu tenho certeza que todos vocês também ficarão felizes.
Beleza? Tá dado o recado, muito obrigado pela energia dedicada, pelo tempo dedicado e até o próximo.